Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Garoto Sombrio. Bom pessoal, O Garoto Sombrio é um filme de 2015 do gênero de terror, mas não somente de terror, ele também se baseia muito no drama e no suspense. E ele não teve grande circulação nos cinemas quando ele foi lançado. Passou por algumas plataformas de streaming até que finalmente chegou na Netflix em 2021. Estreou na plataforma faz mais ou menos um mês e pouquinho. Ele estreou, se não me engano, na metade de abril. E eu já estava com vontade de dar uma conferida nesse filme, já tinha visto algumas críticas. Enfim, agora eu resolvi dar uma olhadinha e trazer ele para o canal para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, beleza? Então, se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aí no canal para acompanhar vídeos sobre literatura e cinema. Também deixa o joinha nesse vídeo, o famoso like, todo mundo que estiver assistindo, porque o like de vocês é super rápido, um cliquezinho e me ajuda demais. E dá uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, me segue lá para a gente trocar uma ideia. E também tem um link para meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. E no caso, Sou Numa Fuga é uma fantasia distópica, e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Portanto, sem mais delongas, vamos então falar aqui da sinopse. Nessa história, a gente vai acompanhar o nosso personagem principal, porque chamar ele de protagonista não seria tão correto por causa das suas atitudes, mas enfim, o personagem principal é o Ted, um menino, ele é bem novinho, ele está ali, talvez com seus 11 anos de idade no máximo, dá para perceber que ele não é mais tão criança, mas ele ainda nem chegou a entrar, digamos assim, realmente na adolescência, então uns 11 anos seria adequado para ele. Ele mora com o pai apenas, e eles moram no motel que o pai administra, que o pai é dono. E no caso é um motel que fica numa região muito afastada, em algum lugar ali do Colorado. Enfim, uma região bastante árida, sem muita coisa em volta, aquele motel, desculpa, de beira de estrada. Então é um lugar muito solitário e um lugar que cada vez mais está ficando sem clientes. Então, seja o pai, seja o Ted, eles têm cada vez menos contato com outras pessoas. E no caso, a mãe do Ted, ela, digamos assim, fugiu com um dos hóspedes anos atrás. Enfim, qual que é a proposta desse filme? É contar a história desse garoto, mais especificamente fazer como se fosse uma espécie de análise de estudo de personagem, porque aqui a gente está vendo, digamos assim, não necessariamente toda a criação, mas o estopim da criação de um psicopata, como ele vai ali cometer os seus primeiros crimes. E acaba sendo algo muito interessante e muito assustador de diversas formas. Sobre a sinopse em si, é basicamente isso. Qualquer coisa que eu venha falar a mais pode estragar a experiência de vocês. Eu gosto de deixar que as pessoas tenham suas próprias experiências assistindo o filme. Então, vamos então agora entrar em alguns pontos específicos da obra que eu acho que são relevantes de se comentar e também para você saber se esse é o tipo de filme que você gosta de assistir. Bom, aqui a primeira coisa que eu acho que é importante ser dita é a questão da duração da obra. A gente tem um filme de 1h50 e no caso o ritmo do filme ele é bastante lento. Ele vai bem devagar, deixando, digamos assim, as coisas acontecerem ao seu tempo, deixando, digamos assim, a gente contemplar, seja a paisagem bonita ou seja as situações horrorosas. Então, tem gente que gosta de filmes mais ágeis. E esse filme ele é ágil apenas ali nos últimos 20, 30 minutos. Até ali é toda uma preparação para culminar nessa agilidade. Mas no geral ele é bem lento sim. Até dava para ter enxugado um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas no geral, como eu falei, tudo está ali para preparar para algo. Mesmo que uma coisinha ou outra parecesse ter mais relevância quando foi apresentada e no final não tem tanta. Mas no geral está tudo ali por algum motivo. Então, o filme, ele é lento, mas ele não é, digamos assim, cheio de barriga, cheio de encheção de linguiça. Uma coisa e outra poderia ser retirada assim, mas eu acho que eu entendi a intenção aqui do diretor e do roteirista, que foi realmente criar um filme angustiante, conforme a gente vai se aprofundando cada vez mais na vida do personagem principal. Mas é bom deixar isso dito, porque tem pessoas que gostam de filmes mais ágeis, pessoas que não gostam de filmes lentos, acham que isso tira um pouco do ritmo, tira um pouco do interesse. Então eu já começo falando desses pontos, porque eu não acho que isso seja muito ponto positivo ou negativo.
acho que isso depende de cada pessoa. Eu particularmente não me incomodo, desde que o filme, digamos assim, tenha algum propósito naquela lentidão, e eu acho que isso acontece aqui em O Garoto Sombrio. Dito isso, vamos passar agora para o segundo ponto bem positivo, que são as atuações. Todos os personagens aqui são bem atuados. No geral, a gente tem um núcleo de 3 personagens que estão, né, com, digamos assim, com maior importância na trama. O Ted, o pai dele e um dos hóspedes que chegam ali no hotel, que fica ali por um tempinho um pouquinho maior. Então, todos os 3 conseguem entregar muito bem na atuação, principalmente o ator que faz o Ted, que é uma criança, e ele é uma criança problemática, dá pra ver isso muito na forma como ele olha, óbvio, quando a gente também vai percebendo, né, todo o contexto de vida dele, o que ele pode ser ou não capaz de fazer, a gente vai começando a ficar com medo daquela criança, da forma como ela olha para as coisas, da forma como ela reage às situações. Isso é muito devido, né, também à atuação. O roteiro dá a base para tudo isso, mas a atuação consolida. Então, méritos aqui. A gente não tem tantos personagens no filme. É um filme realmente que se foca em um ou outro personagem, obviamente com foco maior no Ted, mas para poder contar uma história bem bizarra. E o segundo ponto forte aqui, acho que foi toda essa construção de personagem, que é o ponto principal da obra. Então, se isso funciona, por si só, eu acho que a obra atinge, né, um dos seus principais objetivos. E para mim funciona bem. Porque quando a gente fala de psicopatas, quando a gente fala de serial killers ou esses tipos de coisa, não existe, digamos assim, uma fórmula específica para se identificar, para dizer como a pessoa chegou naquele lugar. Não, quando a gente se debruça sobre esse assunto, lê sobre, né, casos de serial killers, de psicopatas, esse tipo de coisa, a gente percebe que existe uma semelhança ou outra, eventualmente, mas não são semelhantes que aparecem em todos os casos, cada um tem sua realidade diferente, mas é fato que a maioria deles muitas vezes teve infâncias conturbadas, muitos, né, já têm alguma predisposição, seja psicológica ou algum outro tipo de coisa, enfim, no geral acaba sendo, né, um conjunto de coisas relacionadas a tantas coisas pessoais, né, como psicológicas, etc., mas também coisas, né, do contexto social, de coisas que levaram aquela pessoa a chegar naquele nível. E aqui tudo isso é apresentado também nesse filme. Muitas vezes de forma sutil, a gente vê que o Ted se incomoda muito com o fato da mãe não estar ali, a relação com o pai dele não é boa, a solidão, né, de não ter nenhum amigo, o tédio de não fazer nada, e também, por que não, algo do próprio garoto. Existe, né, um pouco dessa mística, né, de algo realmente, a gente tem a tendência de achar que sempre o ser humano pode ser bom, mas a gente vê, né, todos os dias que o ser humano pode fazer coisas horríveis. E aqui é um garoto fazendo coisas horríveis, a gente tem a tendência ainda maior de achar que as crianças não são capazes disso, mas eventualmente acontece, seja em obras fictícias, como a gente vê, por exemplo, em Menina Má, né, um livro clássico de terror que conta a história de uma menina que é uma serial killer, mas também, até mesmo na vida real, existem casos de crianças que cometem, né, coisas bárbaras. O documentário, né, A Ira de um Anjo, mostra muito bem isso. Então, tudo isso aqui a gente consegue ver nesse filme. Então, para mim, para quem gosta desse tipo de tema, é um filme muito bom. Um filme lento, um filme calmo, um filme que, apesar de ser de terror, ele não vai te trazer jumpscare. O terror dele está muito mais aqui em você presenciar o nascimento desse ser, né, desse psicopata, que no caso é o Ted. Inclusive, eu acredito que o próprio nome do personagem Ted seja uma referência, né, ao Ted Bundy, um dos serial killers mais famosos, né, dos Estados Unidos. Não só por isso, mas porque o filme se passa em 1989, que é, né, a data de falecimento, que é o ano de falecimento do Ted Bundy. O próprio fato de se passar num motel pode ser uma referência a um dos filmes de psicopatas mais famosos da história, que é o Psicose. Enfim, para quem gosta desse gênero de um suspense envolvendo essa temática de psicopata, serial killer, O Garoto Sombrio é uma ótima pedida. E vale ressaltar que esse é um filme que ele é baseado num curta-metragem do mesmo diretor que saiu em 2011, aí o longa veio sair agora em 2015. Agora não, desculpa, né? Veio sair há 6 anos atrás, em 2015. E, se eu não me engano, eu dei uma pesquisada e parece que esse projeto foi idealizado como uma trilogia. Porém, O Garoto Sombrio dá para assistir ele do início ao fim e ver ali uma história fechada, um arco fechado, o que é excelente. Porque, afinal, já faz tanto tempo que teve esse primeiro filme que eu não sei se o segundo e o terceiro virão a existir. Apesar do diretor estar fazendo um caminho muito interessante no terror, ele vem dirigindo alguns episódios de séries, né, da temática, como Eles, do Amazon Prime Video. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, que é uma série que vai sair, ele já dirigiu um episódio.
Channel Zero, ele já também dirigiu episódios. Então, assim, ele é um cara que vem caminhando, né, dentro do terror. Então pode ser que um segundo filme relacionado a esse mesmo, né, menino, ao Ted, venha existir no futuro. Mas caso isso não aconteça, não se preocupe, que o Garoto Sombrio supre bem as expectativas. Ele consegue fechar um arco ali no que ele está dizendo. E para finalizar, apenas uma curiosidade aqui. Esse filme ele é produzido, né, pelo Elijah Wood, que é o Frodo, né, do Senhor dos Anéis, o autor que faz o Frodo. Então, ele não está ali no filme, mas tem o dedo dele na produção. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais e faz o canal crescer na plataforma. Além disso, dê uma olhada aqui na descrição, porque tem mais redes sociais e também meus livros. Quem puder dar uma olhadinha lá, me segue, também dê uma olhadinha nos meus livros, vê se interessa. Eu fico muito grato, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.